Olá, estudante! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Kelly aqui da Didático falando. Mais um resumão sobre aquelas grandes obras literárias brasileiras para você alcançar aquela nota 1000 na redação ou para você fazer aquela prova do livro. Sabe quando vai cair algumas questões de um livro num determinado vestibular ou então na prova da escola? Para isso mesmo, aqui a gente vai trabalhar sobre o livro A Terra dos Meus Povos, de Cacau Jacupé. Uma obra literária de primeira linha, hein? Raramente a gente tem alguns grandes livros assim escritos por nativos indígenas mesmos que estão lá vivendo, né, com aquele olhar de dentro da cultura indígena. Bom, tá preparado, né? Papel e caneta na mão, cola o olho aqui, que a nossa aula vai começar. Bom, você sabe que aqui é tudo organizado, né? A gente vai dividir essa aula em 3 partes. Isso. Na primeira parte, eu quero te falar um pouco sobre aquelas características literárias. Sempre vai cair alguma questão perguntando qual que é o foco narrativo, qual que é o estilo do texto, ok? Essas características técnicas, digamos assim. Na segunda parte da aula, eu vou te falar o conteúdo do livro. E esse daqui não é necessariamente uma história, uma narrativa, um enredo, tá? Hoje é diferente. E na última parte, como que você pode trabalhar esse livro na sua redação, dentro de qual tema? Será que dentro de educação, minoria social, saúde, enfim? Ou qual as temáticas envolvidas, né? O que necessariamente esse livro quer passar? Qual que é a mensagem? Qual que é a moral dele, tá? Então a gente vai organizar a nossa aula dessa forma. Bom, tome nota aí. Eu primeiro preciso te falar um pouquinho do escritor, do Cacá, para que a gente consiga entender por que essa obra aqui ela não tem um enredo, não tem uma história, tá? Anote aí para mim, por gentileza. O Cacá ele é nascido em 64, mais precisamente dia 1 de fevereiro. E entenda assim, ele nasceu não dentro de um coletivo indígena, ele nasceu numa cidade normal ali, numa zona urbana, ok? E ele ficou ali até mais ou menos o período da sua adolescência, quase a vida adulta. Quando foi mais ou menos ali nos anos 80, ele buscou conhecer um pouco da sua origem e aí ele foi procurar os Tchucarramães, exatamente, esse nome que está aparecendo aqui, ó, Tchucarramães. Digamos que eles são uma das tribos, tá? Uma das 300 tribos que estão aqui no livro. O título, A Terra dos Mil Povos, é uma metáfora, é uma comparação, é uma aproximação para falar que você tem bastante grupos indígenas, tá? Voltando ao raciocínio. Então, quando ele se aproximou dessa tribo, Tchucarramarrãs, ele foi batizado, digamos que ele retornou para suas origens, ele foi entender um pouquinho da sua ancestralidade, entender um pouco da sua natividade, para que ele, digamos, buscasse a sua identidade, tá? Agora vamos lá, características literárias. Esse livro ele foi publicado em 1998. Então entenda que o Cacá já estava aí na vida adulta, mais ou menos 33, 34 anos, ou seja, ele já tinha bastante formação indígena, bastante conhecimento, tá? Bastante embasamento. É classificado como uma literatura de informação, isso aí. Ou seja, nesse livro não tem um narrador, não tem um personagem específico, não tem uma história. O que a gente vai entender bastante aqui, digamos, se alimentar, conhecer bastante, é um pouco da cultura indígena, um pouco de como que isso se deu na ciência, como que isso se deu na cultura, como que isso se deu no desenvolver desses povos, no contato dele com esses europeus, tá bom? A maioria, né, das questões ali é em terceira pessoa e é considerado na literatura contemporânea, tá? A literatura contemporânea ali depois dos anos 60, 70 mais ou menos. Estamos juntos aqui? Aqui foram as nossas, digamos, informações técnicas, tá? Agora vem aqui para o nosso conteúdo do livro. Bom, como eu estava te falando, o Cacá, ele tem bastante envolvimento com a cultura, mas além disso, anote aí, ele é professor, ele já tentou seguir carreira política, ele é ambientalista, conferencista, ele já foi chamado para algumas conferências no exterior e ele é escritor, não só esse livro, mas ele também divulga bastante artigos científicos da sua região. Então, olha só, o Cacá, ele é uma figura que representa bastante importância e validação para a cultura indígena, porque digamos que ele dissemina essa informação não a partir de uma crônica dos viajantes ou do europeu, mas a partir de uma crônica dos próprios nativos. É diferente quando eu vou falar de um indígena e eu não sou. E é diferente o meu olhar, a minha análise, a minha informação quando eu estou dentro desse território. Fez um pouco de sentido aí? Bom,
Continuando nosso raciocínio, esse livro é considerado como crônica, tá? Tome nota aí, por gentileza. Crônica dos Nativos. Então, um dos pontos que ele começa iniciando é o termo índio, né? O termo índio, por que ele surgiu exatamente por aquilo, né? Os viajantes estavam ali no caminho para as Índias e se perderam ao longo do caminho, chegaram aqui no Brasil e eles olharam esses nativos e não sabiam ainda que estavam ali em um território divergente, área diferente da Índia, e deu o nome para isso de índio. Tanto que esse termo surgiu nesse período, pessoal. Antes disso, vamos lembrar que a gente tem maias, astecas, incas, enfim, e esse povo era tudo chamado de nativo, tá? Só foi usado esse termo depois desse período aqui. Outra informação super importante aqui, né? Essa terra dos meus povos, ela tem 3 povos principais, isso, 3 principais. Digamos que esses 3 principais indicavam a maior quantidade de nativos, tá? Anote aí, por gentileza. Tinha os tupinambás, que representavam o sol, tinha os tupis guaranis, que representavam a lua, e por último tinha os tapuias, que representavam os sonhos. Ah, detalhe importante. O deus Tupã era o deus do trovão. Digamos que o deus Tupã foi ele que criou todo esse mundo, tá? Inclusive, a partir do momento que ele começa falando um pouco, né, da religião, dessa religião politeísta que acreditava em vários deuses, agora ele vem falar um pouco da cosmologia. Ou seja, como que o surgimento do mundo se deu. Além disso, você tem bastante registro dentro dessa obra sobre sítios arqueológicos, exatamente. Tem alguns registros lá falando que tinha alguns encontros, sim, entre incas, astecas, maias, vikings. Tudo isso provado, tá, por vestígios encontrados, por fósseis encontrados. Tem também bastante recurso ali da economia, como que isso se dava na caça, na pesca, na coleta, nos artistas, principalmente nos ceramistas, porque afinal de contas, bastante utensílios do dia a dia, né, do cotidiano, seja na cozinha, seja doméstica, era a partir do barro, da argila. A gente tem bastante registro também como que funcionava a arte, a agricultura. Ele comenta que, inclusive, dá nome de povos, período no ano, regiões onde isso acontecia, como que era a agricultura, como que era a organização. Lembra que aqui a gente está falando de comuna, tá? Aqui não tem necessariamente uma divisão de terras, divisão de posses, não tem ali uma produtividade privada, né? Eles trabalham em comuna e isso tudo é dividido, digamos, com essas tribos que habitavam essa região. A gente tem bastante falando também sobre o povo de Tararé. Pessoal, olha só. É importante a gente entender que tinham várias tribos, mas ele vai citando ao longo do livro aquelas que contribuíram mais ao longo do tempo. Aquelas que as tribos elas representavam em maior quantidade, que digamos a produtividade, a relação dessas tribos, o quanto que elas se relacionavam com as outras eram de mais importância do que algumas tribos pequenas, tá? Então anote aí o povo de Tararé. Ele fala desse povo como sendo um dos mais organizados desse período. Organizados. Não havia necessariamente uma ideia de hierarquia, tá, entre um povo e outro, e sim bastante coletividade. Mas por que esse povo aqui ele aparece com mais importância no livro? Por conta da sua organização na agricultura, o quanto que eles produziam, o quanto que eles, digamos, incluíam outras tribos pequenas dentro do seu coletivo, o quanto que eles contribuíram também com todos os fósseis ali naqueles sítios arqueológicos que foram descobertos. E indo um pouquinho mais para frente, um ponto super interessante que ele trata é sobre a invenção do tempo. A partir de quando que começou a se medir o tempo, como que eles trabalhavam com essa medição. Inclusive, essa foto que você está vendo aí, digamos, um relógio que você consegue medir ali como que estão passando as horas com a posição do sol. Exatamente. Cada linha dessa que você verifica aí nessa imagem seriam as horas. E conforme o Sol vai se posicionando, alterando sua posição aí, digamos que essa sombra vai caminhando de hora em hora. Interessantíssimo, né? E isso daí é a contribuição indígena. Eu vou fazer uma pausa aqui para fazer uma observação super importante, tá? A gente sabe que quando os europeus chegaram aqui no Brasil, a gente tinha em média 3 milhões de indígenas. Óbvio que esse número, pessoal, a gente sempre pensa assim, né? Alguns dados, quando se trata de pouco registro,
ou de 500, 1000 anos atrás, a gente sabe que esses dados são um pouco variados. Então, eu vou falar para você mais ou menos 3 milhões, tá? E ali por volta de 1900, 1920, a gente já estava com mais ou menos 300 milhões. Então a gente sabe que houve uma grande população que foi dizimada. O que é dizimada? Morta mesmo, né? Não houve ali, digamos, uma convivência harmoniosa, uma convivência saudável entre o nosso europeu e o nosso nativo. Então, o que o Kaká vem colocar aqui é bastante conhecimento que você, ao longo da leitura, momentos que eu estava ali lendo, é muito conhecimento que a gente não tem. Que a gente acredita que quando esse europeu chegava aqui era como se esse indígena ou como se esse Brasil fosse uma folha em branco e a história começou dali. E não é bem assim. O interessante dessa obra, de quando vem alguém, né, quando vem algum escritor que está dentro dessa cultura, é que ele traz bastante conteúdo, bastante conhecimento que até então é pouco dividido, distribuído, disseminado, entende? Esse é um dos pontos mais importantes do livro, quando ele fala dessa questão da invenção do tempo. Outra fonte muito importante aqui é quando ele fala dessa contribuição, da contribuição do indígena na cultura brasileira. E daí eu vou colocar alguns tópicos aqui super importantes, anote aí por gentileza, a questão da culinária, a questão da saúde. A gente sabe muito bem que quando a medicina ela começou avançando, ela começou com uma medicina, digamos que era mais natural, né, com a utilização de folhas, de frutos, de ervas medicinais, e tudo isso o nosso indígena já vinha utilizando. O que a gente estava falando, de repente, de Grécia, Roma, até mesmo antes de Cristo, com Hipócrates, que é conhecido como pai da medicina, ele também vem colocando bastante registro aqui que os indígenas brasileiros aqui, nativos brasileiros, já faziam uso disso, né? E com suas próprias pesquisas, tá? Detalhe super importante. Então, vamos lá. Saúde, filosofia, ética, afinal de contas, embora eles não tinham ali uma ideia de propriedade privada ou de hierarquia entre uma tribo e outra, havia bastante normas, regimentos entre eles mesmo para que essa, digamos, essa convivência fosse o mais saudável possível. Sabia não? Falando um ponto dessa convivência, ó, ponto importantíssimo, tá? Isso a gente pode utilizar até dentro de redação sobre educação ou minoria social. Ele conta que, embora tinham vários povos diferentes, o conflito entre esses povos eram mínimos, E quando a gente está lendo o livro dele, a gente lembra de algumas regiões que tinham uma variedade muito grande de povos, assim como a África, né? A gente sabe muito que a África, antes da colonização dela, ela via com muito conflito entre povos, entre etnias diferentes. Digamos que essa relação harmoniosa entre esses povos, eles não era algo ali regido por alguma ética, por alguma moral, diferentemente do que ele coloca aqui, tá? Outro ponto importante também é a contribuição no idioma, a contribuição na literatura, na cultura, nas lendas. As lendas, né, ou as parlendas no Brasil, tem muito de influência aí, como a Curupira, enfim, tem muito de influência dos nativos indígenas aqui do Brasil. Outro ponto importante, tá? Ele vem falar bastante sobre essas lideranças, algumas lideranças ali, o quanto que essas lideranças contribuíram ali, digamos, para organização social. É como se a gente fosse falar de algum herói. A gente não tem o nosso herói aqui da independência, que seria o Joaquim José da Silva Xavier, né, o nosso Tiradentes. Ele vem falar do Aimberê, exatamente. Aimberê, digamos que é como se fosse o herói para eles, tá? Era um nativo ali, um líder também, que ele organizava esse conjunto de guerreiros indígenas, do treinamento, da conquista de territórios, da organização. Inclusive, esse Aimberê, ele trabalhou com a tribo dos Guajajara, exatamente. Quem ouve falar de Guajajara aí sabe que a gente tem uma liderança atual, né, que vem aparecendo um pouco na mídia. Que independente, digamos assim, é interessante a gente olhar para isso porque traz mais validação, traz importância, dá poder de voz para essa população. Vê se fez sentido aí. Pessoal, terminando nossa aula aqui. Ponto importantíssimo que ele trata no livro, e a história quase não nos comenta isso nos livros. O general Rondon. Quem nunca ouviu falar do general ou do Marechal Rondon? O Marechal Rondon, junto com os irmãos Vilas Boas, eles contribuíram bastante para a defesa das terras indígenas, para a diminuição dos conflitos e da dominação dos povos indígenas. E lembrando, tá? O general Rondon, ele tinha uma ancestralidade indígena, embora ele não era. Ele nasceu já na zona urbana, né? A gente sabe que ele entrou aí para o militarismo
com forte influência, basicamente, digamos, da sua competência, do seu comportamento, porque ele não tinha ali uma família tradicional dentro da área, entende? Dentro da elite, digamos assim, ou dentro da classe nobre. Ele veio com uma ancestralidade e o trabalho dele todo, aí, digamos, de bandeiritismo, né, de entrar mais para o interior, de fazer esse policiamento, né, nessas regiões, era bastante respeitador para com os nativos, porque ele tinha uma ancestralidade. Inclusive isso cai em prova, isso já caiu em vestibular, tá? E agora, caminhando para o finalzinho da nossa aula, quero te falar como que você pode trabalhar isso na sua redação. Enfim, mas qual que é a mensagem desse livro? Pessoal, ele fala bastante sobre tolerância, sobre preconceito, xenofobia, né? Porque, afinal de contas, xenofobia é tudo que é estranho, né? Não necessariamente o estrangeiro vindo de outro país, mas tudo que é estranho de uma região, né? E é muito contraditório a gente falar que esse nativo é um estranho, tratá-lo com xenofobia, né? Com uma certa aversão, porque na realidade, ele estava aqui antes dessa região, digamos aí, ser achada, né? Ser colonizada, né? Vamos utilizar esse termo então. Então, xenofobia, a importância da ancestralidade. Quando o Kaká ele produz uma obra dessa, o que ele está, digamos, reavivando na memória, né, nesse patrimônio imaterial, cultural brasileiro? Uma ancestralidade que, se ela não for registrada, ela vai ser perdida. E se ela é perdida, você perde a identidade, que é a única coisa que um povo tem. Fala aí pra mim. O que diferencia um povo do outro são suas características de identidade. Se ele perde sua característica de identidade, esse povo, digamos, deixa de existir. Você entende aqui? É verdade. Bom, a questão do indígena, sempre que cair na sua redação, esse livro, digamos, ele é uma mão na luva para você. A questão da natividade. E por último, não menos importante, ó, quando a gente coloca um povo como superior e outro como inferior, quando a gente faz essa comparação, seja de etnia, de raças, de grupos sociais, até porque dentro da política e da organização social aí dos indígenas não havia necessariamente essa hierarquia como um sendo superior, outro inferior, né? O que havia ali era muito respeito, não havia ideia de não fazer questionamentos, enfim, é uma mão na luva quando trata desses temas de principalmente educação, porque afinal de contas a ideia de informar, de trazer esse conhecimento, né, é esclarecedor para que a gente entenda bastante sobre como é rica essa cultura, minoria social e não por último aqui vou falar sobre segurança, afinal de contas a gente teve em média aí 10% da população que sobreviveu aos quase 400 anos de colonização. Veja se fez sentido para você. Prontinho, resumo entregue. Comenta aqui se você já tinha lido o livro, se você teve algum insight importante, se teve alguma passagem do livro que para você mais fez sentido, sabe? Mais te trouxe às claras algum conteúdo que você não tinha aí no radar ligado. E claro, se esse conteúdo fez sentido para você, pessoal, se valeu a pena, compartilha para aquele amigo, aquela amiga, sabe? Que você sabe que vai prestar um vestibular, que vai fazer a prova, que precisa melhorar a redação, manda para ele que eu tenho certeza que ele vai te agradecer. Pessoal, obrigadão por hoje. Espero mesmo ter colaborado. E agora vai lá, gabarita essa prova.